A Chantal Mouffe é uma cientista política belga contemporânea, cujos livros têm traduções em português, alguns deles, como Sobre o Político, por um populismo de esquerda. E esse texto, O Ativismo Artístico e os Espaços Agonísticos, é de 2007. E vou colocar o link para quem quiser ler o texto na íntegra. Ele faz uma relação, então, entre os conceitos da Chantal Mouffe, que ela já desenvolvia em outros trabalhos, com a ideia de ativismo artístico. Então, de uma maneira geral, ela diz que a sociedade é fundada com base no antagonismo. E o liberalismo, ele tenta negar esse antagonismo. O liberalismo tem um fundamento extremamente racional e, portanto, ele não consegue ver, ou ele nega, né, o antagonismo que se dá no campo dos sentimentos, das emoções e etc. Então ele não aborda o problema real do político, o liberalismo. E então ela enfatiza, né, é preciso conhecer e compreender essa dimensão do antagonismo. Não que ela ache que o antagonismo, que está dividido entre amigos e inimigos, seja uma coisa interessante, mas é que é preciso reconhecer isso na sociedade. Então, o liberalismo, por seu caráter racional, de que com consenso racional, conversando, a gente vai chegar a algum lugar, né? Essa ideia de vamos nos entender e tudo mais, está ligado ao liberalismo que nega, portanto, a dimensão antagonista. E a dimensão antagonista é esse mundo real, né? Esse mundo onde existem decisões, né? Então ela diz, os projetos hegemônicos não podem ser conciliados racionalmente. Eles não, pelo liberalismo, a gente não vai chegar num outro estado, né? No outro estágio. Bom, então ela reitera, né, que o liberalismo vai chegar à ideia sempre de um movimento racional, um movimento técnico, né? E aí eu lembro até do Bolsonaro na campanha dizendo que ele poderia não saber, não conhecer de certas áreas, mas ele ia colocar pessoas técnicas, né? Pessoas que tivessem um conhecimento específico para substituí-lo nas horas necessárias, né? Quando ele não sabia alguma resposta. Então, me pareceu um aceno, né, dessa extrema direita que representa o Bolsonaro para o liberalismo, né, o neoliberalismo no caso brasileiro. Então, o dualismo que existe entre, né, os antagonismos, eles precisam incorporar uma outra ideia, que é a ideia de pluralismo. Então, através dessa ideia, a gente vai chegar ao que ela chama de uma abordagem agonística. Então, o agonismo é substituir a ideia de amigos e inimigos, né, pela ideia de adversários. Adversários que aceitam as regras do jogo e jogam o jogo e aceitam a derrota ou a vitória, né? E aí então, bom, aí isso tudo para a gente chegar na parte artística, né? Ela diz então que as práticas artísticas podem contribuir para a luta contra essa dominação capitalista, mas preciso antes, entendeu? Essa abordagem da política, né? E já que as fronteiras entre o social e o político são extremamente instáveis e requerem constantes deslocamentos e renegociações entre os agentes sociais. Ela acha que a arte, então, portanto, podendo lidar com o sensível, ela vai
chegar a uma abordagem diferente do liberalismo. Bom, toda ordem hegemônica é suscetível de ser desafiada por uma contra-hegemonia, uma prática contra-hegemônica. E a articulação dessas práticas contra-hegemônicas, artísticas, podem ser interessantes para Chantal. E por isso que eu estou falando dela nesse vídeo, né? Eu li esse texto e achei que seria interessante, né, conversar com vocês sobre isso, né? E essa luta agonística, né, entre os projetos hegemônicos opostos, que não podem ser conciliados novamente racionalmente, estão no espaço público. O espaço público os espaços públicos são sempre plurais, então eles estão sempre no confronto agonístico, né? Já que no espaço público há uma diversidade, uma multiplicidade de discursos, né? De discursividades. Então, as práticas artísticas desempenham um papel na construção e manutenção exatamente dos espaços, uma possibilidade de intervenção em espaços agonísticos, exatamente porque eles se dão num espaço, num território simbólico. Mas a gente precisa se lembrar que a arte também pode ter sido capturada pela propaganda, né, no espaço capitalista. E aí essa arte precisa fomentar o dissenso, não o consenso, né, como no espaço capitalista, pós-fordista, e onde a propaganda se utiliza da arte como uma das suas maiores forças, né? Como uma possibilidade de convencimento, né? Um instrumento, né? Simbólico nesse convencimento pelo consumo e etc. Então, ela diz o seguinte: o objetivo é perturbar a imagem suave que o capitalismo corporativo está tentando espalhar, trazendo à tona o seu caráter repressivo do capitalismo, né? Então, com essas intervenções contra-hegemônicas ou práticas que ela chama de ativismo artístico. Então, ela diz o seguinte: para que a guerra de posição seja bem sucedida, vincule-se a formas tradicionais de intervenção política como partidos e sindicatos. Então ela acha que a arte sozinha ela não vai conseguir fazer uma transformação efetiva. É preciso se ligar a partidos e sindicatos, e seria um erro achar que a arte sozinha, ou o ativismo sozinho, poderia trazer o fim da hegemonia neoliberal, né? Então ela acha que é preciso uma articulação entre várias instâncias e, inclusive, a instância da política institucional, né? Como os partidos e sindicatos. E aí é sobre isso que esse texto dela fala, e ela dá alguns exemplos, né, de ativismo artístico, como que alguns ativistas interferem diretamente na produção capitalista, como ações artísticas podem ter efetividade na construção de subjetividades, de identidades, e como modelos para que não só essa racionalidade que suaviza, né, que dociliza os conflitos se dê, mas também para que outras formas de contestação, outras formas de dissenso ocorram, né, na sociedade. Então, esse é mais ou menos um resuminho do texto, que é um texto pequeno, né, relativamente, chamado Ativismo Artístico e Espaços Agonísticos,
Então é isso que eu queria dividir com vocês, queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre isso e até o próximo vídeo.